não se machucou? Não. Não. Não se machucou? O Verdun, o pessoal falou que ele tava de luva, mas era luva cirúrgica. Rapaziada, Fala desse caso aí, ó. vamos falar desse caso, porque eu tô vendo isso daí na internet, tá um bafafá, a gente nem ia comentar hoje, mas não sei quem mandou aí, e eu falei, mano, é mesmo, vamos comentar isso daí. Como é que é o tem nome desse cara aí mesmo? Cris Tem- Pereira. Cris Pereira. Só mandar um recadinho rapidinho para um jornaleco de merda, de bosta, que colocou a foto desse cara, né? Que ele tá respondendo aí um processo aí, parece que foi até foi penalizado num processo, já foi julgado aí, parece que... E o pessoal falando, olha aí, ó, um apoiador do Bolsonaro e do Nicolas, né? O que aconteceu, abusando de criança. Calma lá que nós vamos falar disso daí. Ô jornalequezinho de merda, seus maconheiros, jornalista maconheiro, o que tem a ver uma coisa com a outra, mano? Se o cara é apoiador do Bolsonaro e ele cometeu um crime, ele vai pagar pelo crime, ponto. Mas aí que tá o crime, né? Vamos falar sobre o crime, que nem o Lordelo fala. Quero ouvir a opinião do Lordelo, mas você sabe o que tá pegando com esse cara? Esse cara, o que eu tô sabendo, eu vou falar o que eu tô sabendo. Sim, eu também vou que falar o que eu tô ele sabendo. abusou sexualmente de uma filha dele de Sim, 7 anos. Sim. É o que eu tô É sabendo. que tão falando, E né? o processo dele estava rolando em segredo de justiça e eu não sei por que cargas d'água agora jogaram na rede, no mundo aí, para as reportagens de que ele foi condenado. Condenado. O senhor está sabendo desse caso, doutor? Tô, vamos lá. Então vamos lá, o doutor... Não, mas agora deixa eu falar, Fala. Essa menina de 7 anos é de uma outra mulher, não é? Sim. Não sei se é namorada, ex-namorada, amante, ex-mulher. Mas aí que tá. O cara tem essa filha de 7 anos e tem mais 3 filhas, é isso? Acho que tem mais. Duas ou Ele tem três, vários 4. filhos. Tem vários filhos. Irmão, a ex-mulher do cara, que nem tá mais com ele, a outra ex-mulher, que é a mãe das filhas dele de 15 anos, uma tem 18, uma tem 20, sei lá. Todo mundo tá saindo em defesa do cara falando que não existe isso, que a mulher tá fazendo uma falsa denúncia, que não existe, que o cara tem 4 filhas, sei lá. As filhas tudo grande, falou, mano, meu pai nunca iria fazer isso. Conheço o pai que eu tenho. O que essa mulher tá fazendo é mentira e tá falando... A família inteira do cara falou que é mentira, irmão. Ex-mulher dele falou que é mentira, que conhece o cara. E eu, no meu achismo, acredito no cara. Tô achando que tem alguma coisa errada aí nisso daí, mano. Não, pode ser uma vingança da ex-mulher, né? Então, Uma vingança da ex-mulher, porque eu ex-mulher... acredito no cara, a família inteira do cara. Um monte de mulher, filha do cara, falando, meu pai nunca. Conheço meu pai, caralho. Conheço meu pai. Esse cara nunca fazia isso daí. Doutor Lordelo, o que o senhor está sabendo desse caso aí que o senhor possa esclarecer pra gente aí? Vamos lá. Teve alguma investigação da parte do senhor aí? Vamos lá, teve. Bom, vamos lá. A gente precisa saber mais ou menos o que aconteceu. O caso, por tratar de menor de 14 anos, a justiça não pode abrir o inquérito. Se você entrar lá, o processo é fechado. Só quem tem acesso são os 2 advogados, porque trata-se de menor de idade. Mas esse processo, gente, é curioso, porque é uma coisa antiga. Foi um problema antigo que a ex-mulher do Cris Pereira, num determinado momento da vida, ele pega a menina de 7 anos e leva numa delegacia de polícia. A mãe leva? Leva a menina na delegacia, alegando que teria ocorrido estupro de vulnerável. Para poder explicar, o estupro de vulnerável diz o seguinte, qualquer pessoa, se é familiar ou não, encostar nas partes íntimas de uma criança, mesmo a criança querendo, é estupro. Porque estupro de vulnerável não precisa ter violência. A gente não sabe se a acusação foi com violência ou sem violência. Mas a mãe, por algum motivo, leva a criança numa delegacia de polícia. E é óbvio que o delegado faz o quê? Ele faz um boletim, a criança tem que ser ouvida, a mãe tem que ser ouvida, e o delegado faz o quê? O exame de corpo de delito, porque a criança tem que passar por um exame, mesmo se a criança falar que não aconteceu nada. Mas você tem que fazer um exame para ter uma certeza técnica de um médico legista. E isso foi feito. E nesse momento, posteriormente, ele foi ouvido, ele teve condição de arrolar testemunhas, e aí
acaba tendo o quê? Um inquérito que é normal. Você arrolar testemunhas que vão dizer que ele teria feito e testemunhas que vão falar, pô, ele é boa gente, ele não fez isso, foi bronca da mulher. Então você tem dois lados. O que acontece? É muito importante a palavra da menina. Só que na época que aconteceu, não tem a rigorosidade de hoje. Hoje a lei, ela é muito rígida. Vou te explicar, é uma coisa que não é da minha época, sargento, e nem da nossa época. Como é que funciona hoje? Hoje uma criança, quando chega na delegacia... Só para explicar, doutor, quando foi que aconteceu esse fato, o senhor sabe? Então eu não tenho a data exata. Mas um ano, assim... Não, isso tem anos para trás. Ah, foi anos? Anos para trás, tem anos para trás. A lei hoje determina que uma criança, quando tem esse tipo de ser vítima, o delegado não pode nem conversar com ela. Hoje a criança tem que ser ouvida por pessoas, Por um psicólogos, porque não pode ter influência do polícia. Isso foi um avanço da legislação brasileira. Para não traumatizar a criança. Não é? E também para saber a verdade. Porque às vezes a criança fantasia. Pode acontecer. Então, hoje há todo um cuidado. Não é como antigamente, sargento, que a gente colocava numa sala. No meu caso, quando me apresentavam lá uma criança vítima de estupro, que nem tinha estupro de vulnerável, eu não conversava. Porque eu sou homem. Como é que eu vou conversar com uma menina? Eu tinha as minhas escrivãs, eu chamava a escrivã para conversar com a menina. Aí a escrivã me relatava. Mas isso não é profissional. A lei foi alterada e hoje há todo um cuidado para que essa criança seja ouvida. Bom, faz um inquérito policial. Esse inquérito policial redunda numa ação criminal. O promotor denuncia. O juiz criminal aceita a denúncia contra o Cris Pereira, ok, e foi para julgamento de primeira instância. Só que ninguém sabia, não vazou para a imprensa. Ó, o Patrício Maccheroni falou que foi em 2021. 2021, nós estamos em 2025, são 4 anos. Só que, eu quero dizer uma coisa, não tinha ido para a mídia isso. E ele já era um cara famoso. O Cris Pereira tem uma carreira de humorista de mais de 20 anos. E isso, a mídia, porque normalmente o policial, ele busca também que isso não seja divulgado, só que nenhuma das partes, Snyder, procurou a imprensa. Ou seja, a família da menina não levou isso para a imprensa. Ó, o Rafael Pires falou, temos o depoimento especial para essas vítimas. São policiais capacitados para realizar esse serviço. Sim, mas então, hoje já tem policial capacitado. Hoje tem, mas você tem que ter o acompanhamento de pessoas na área da psicologia para tentar buscar a verdade e não traumatizar uma menina. Bom, o que aconteceu? Em primeira instância, o Cris Pereira foi absolvido. Ele foi absolvido. Na primeira instância. Ele foi absolvido e ninguém ficou sabendo, Snyder, nem do processo e nem da absolvição. Morreu o caso. Só que o Ministério Público recorre da absolvição. Que o Ministério Público recorre de ofício. O Ministério Público sempre recorre. E, em grau de segunda instância, o Tribunal de Justiça fala, não, o juiz de primeira instância está errado. E, para quem não sabe, em segunda instância, são 3 desembargadores que julgam. É uma Câmara. Ou seja, é o voto de 3. E, nesses votos, concluiu, não, ele é culpado. Ele é condenado. Agora, o que me impressionou quando isso veio a público, e eu não sei quem levou isso a público. Eu não sei quem levou isso a público. O processo corria em segredo de justiça. Né? Mas veio a público. Quem que levou? Se até, como disse aqui o nosso seguidor, em 2021 ninguém sabia, não vazou. E aí o que aconteceu? A pena, sargento, ela foi estipulada, uma dosimetria altíssima. Nós estamos falando de 18 anos de cadeia. Exatamente. Gente, uma tentativa de homicídio ou um homicídio simples dá 12 anos. Agora, a gente não sabe, para o juiz dar 18 anos, eu fico pensando o seguinte, ou ele tinha passagem criminal, que eu não sei, ou um fato teria sido grave. Porque a pena... Então, por ser 3 muito desembargadores, doutor,
eu acho que eles tinham sei lá, alguma prova ali muito contundente, né? Veja bem, o juiz de primeira instância que aceitou a denúncia, aceitou apurar, teve um monte de audiência criminal, mas não, o juiz de primeira instância absolveu. E eu acredito que o Cris Pereira falou, morreu o assunto. Porque quando você é absolvido, você não acredita que vai reverter. Só que o Tribunal de Justiça reverteu. Agora, eu não estou aqui para dizer, para acusar ou absolver ninguém, mas o que nós temos que trazer aqui é o que foi liberado por alguém, tá? Foi liberado por alguém que jogou na imprensa. E como ele é um cara famoso, ele está na Praça é Nossa no SBT, ele é uma das estrelas do Carlos Alberto de Nóbrega, manda um abraço para o Carlos Alberto. E aí, hoje tem uma polêmica. Agora, muita gente me perguntou hoje, até lá no Na Cena do Crime, muita gente chegou lá e perguntou, sendo que eu não fiz esse caso na Cena do Crime, perguntou o seguinte, ele vai ser preso? Essa é a pergunta. E qual que é a resposta do senhor? Porque a pena de 18 anos não é brincadeira. Não tem como ele... Não. tem como ele... Gente, 18 anos, não tem como ele tirar olha, essa cana em liberdade. Só para vocês terem uma noção. O Robinho foi preso, a pena de 9 anos. Eu sentei no computador, Código de Processo Penal, fiz as contas. Ele tem que puxar de cadeia, regime fechado, 5 anos e 2 meses. 9 anos! 5 anos e 2 meses, porque é crime hediondo. E no caso do crime que o Cris Pereira está respondendo, é crime hediondo. Então, uma pena de 18 anos, o cara tem que ficar para chutar abaixo 10 anos em cana. Anos. Agora, o que nós descobrimos? Os advogados do Cris Pereira alegam que é uma injustiça, que ele nega qualquer tipo de molestamento em relação à sua filha, e eles estão agora, no prazo legal, recorrendo em terceira instância, que é em Brasília, porque a nível estadual acabou. Agora isso vai para Brasília. E Brasília vai acontecer o que agora? As alegações, novas alegações de acusação e de defesa, para que Brasília, e isso não é rápido, isso não vai ser resolvido, Não. eu acho que não resolve nem em 2026, mas ele fica com essa corda no pescoço. Hoje ele é um condenado sem trânsito em julgado. Agora, em terceira instância, se bater uma condenação, Aí já era. aí é mandado de prisão. Se ele for absolvido, praticamente vai se encerrar o caso. Agora, ninguém esperava porque não tinha vazado isso. Agora aqui, ó, como é que é o nome dele aqui? Márcio Cardoso. Ele falou, para nós, pai de meninas, tá complicado cuidar das nossas crianças. Meu irmão, vou falar uma coisa para você, não é só pai de menina não, viu? Não tem abusador só de menina. Então, quer dizer, eu tenho um menino, tô tranquilo. Não fique tranquilo, porque tem muito vagabundo, abusador, que abusa de menino também. Não quer saber se é menino ou menina. É lógico que a menina tem um perigo muito maior, mas o menino também é abusado. Então, vocês aí, ó, pais separados, que a mãe tem um filho e coloca um cara dentro de casa, abra o olho, fique esperto, entendeu? Fique esperto, porque o vagabundo pode se aproveitar. Esses pedófilos malditos, ele não quer saber se é menino ou menina, ele quer se aproveitar. Então fica ligeiro. Rezo a Deus pra nunca descobrir um bagulho desse. Se descobrir, acabou minha vida, mano. Eu também. Acabou minha vida, vou preso. Eu também. Se o cara abusar de um filho meu, eu puxo a cadeia de saco amarrado, tranquilo. Mando ele pro colo do capiroto, na hora. Agora, Vagabundo. tem uma coisa. Muita gente está acusando, muita gente achou que não fez, mas o que nós temos que entender é que, como você não tem trânsito em julgado na sentença, esse rapaz não pode ser também discriminado e colocar, olha, é um vagabundo, é um pedófilo. Então tem que esperar agora, né? Já que o processo apareceu de uma hora para outra, e eu estou curioso para saber quem eventualmente fez essa divulgação. Agora, nós estamos na terça-feira, tá? Eu, por sinal, gosto de assistir a Praça é Nossa, acho divertido, aquele humor mais antigo, e eu estou curioso para saber se ele vai participar ou não agora quinta-feira.
Eu acho que não, doutor. Porque é uma situação. Eu acho que, É uma infelizmente, situação pra ele. o SBT vai afastar ele. Outro detalhe, o Cris Pereira, eu fui verificar, ele tinha shows agendados para esse final de semana, o contratante cancelou. Então, é isso que eu tô falando pro senhor. Então, o Cris Pereira entrou numa situação que a gente não sabe. E aí vai depender muito da diretoria do SBT, vai depender muito do próprio Carlos Alberto, do diretor, que é o filho dele, para dizer, olha, nós acreditamos nele, ele vai continuar, ou é melhor esperar, eventualmente, uma decisão de terceira instância e verificar o resultado. Isso realmente é uma incógnita. Quinta-feira eu vou ligar no SBT para verificar o que vai acontecer, porque o SBT não se manifestou ainda. É isso